Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem está nos acompanhando. Estamos no nosso 80º encontro do Grupo de Leitura do Capital. Voltando aí depois de um pequeno recesso que fizemos, retomando aqui as leituras, capítulo 35 do livro 3, mais no meio do capítulo aqui, né? Depois esses 3 pontinhos aqui, onde começa esse acréscimo do Engels, a gente vai retomar a leitura. Vamos lá. Wilson oferece ainda outra versão de sua tese de que a taxa de câmbio é afetada por toda a transferência de capital de um país para outro, não importando se ela ocorre na forma de metal precioso ou de mercadorias. Wilson sabe que a taxa de câmbio é afetada pela taxa de juros, especialmente pela proporção entre as taxas de juros vigentes nos 2 países cuja taxa de câmbio se trata de analisar. Se agora puder demonstrar que o superávit de capital em geral, portanto, antes de mais nada, de mercadorias de todos os tipos, inclusive de metal precioso, também influi de modo determinante sobre a taxa de juros, ele já estará um passo mais próximo de sua meta. A transferência de uma parte considerável desse capital a outro país modificará a taxa de juros em ambos os países, precisamente em sentido inverso, modificando com isso, em segunda instância, a taxa de câmbio entre ambos os países. Termina o acréscimo do Engels, né? Retomo o Marx aqui. Em 1847, Wilson, no Economist, página 574, que naquele momento era dirigido por ele, 2 pontos, abre aspas, está aqui a citação direta. Evidentemente, esse superávit de capital, representado por grandes estoques de todas as espécies, inclusive de metal precioso, tem de conduzir não só à baixa do preço das mercadorias em geral, mas também à baixa da taxa de juros pelo emprego de capital. Se dispomos de um estoque de mercadorias suficiente para servir o país pelos 2 anos seguintes, o comando sobre essas mercadorias, por determinado período, seria obtido a uma taxa muito mais baixa do que se o estoque bastasse apenas para 2 meses. Todos os empréstimos de dinheiro, sejam quais forem suas formas, são simples transferências de comando sobre mercadorias de uma pessoa para outra. Havendo superabundância de mercadorias, a taxa de juros tem necessariamente de ser baixa. E se aquelas são escassas, esta tem de ser alta. Quando as mercadorias se tornam abundantes, cresce o número dos vendedores em relação ao dos compradores. E na proporção em que sua quantidade ultrapassar as necessidades do consumo imediato, uma quantidade cada vez maior terá de ser armazenada para utilização futura. Sob essas circunstâncias, um possuidor de mercadorias que tem em vista um pagamento futuro ou a crédito, venderá sob condições mais desfavoráveis do que se estivesse seguro de que seu estoque inteiro seria vendido num prazo de poucas semanas. Fecha aspas. Que, na verdade, são 4 teses, né? 4, vamos dizer assim, afirmações, né? E, retomando para o Marx, no que diz respeito à tese 1, deve-se notar que a contração da produção pode ser acompanhada de um forte afluxo de metal precioso, como sempre ocorre no período subsequente às crises. No caso, ele está falando dessa primeira aqui, né? Superávit de capital, representado por grandes estoques de todas as espécies, inclusive metal precioso, tende a conduzir não só à baixa do preço das mercadorias em geral, mas também à baixa taxa de juros pelo emprego do capital. E aí ele diz que
deve-se notar que a contração da produção pode ser acompanhada de um forte afluxo de metal precioso, como ocorre no período subsequente às crises. Na fase seguinte, metais preciosos podem afluir de países que os produzem predominantemente. Durante esse período, a importação das outras mercadorias é, em geral, compensada pela exportação. Nessas duas fases, a taxa de juros é baixa e só aumenta lentamente. Já discutimos as razões disso. Essa taxa baixa de juros pode sempre ser explicada sem recurso à influência de quaisquer grandes estoques de todos os tipos. Como se daria essa influência? Pergunta. O preço baixo do algodão, por exemplo, permite que os fiandeiros, etc., obtenham altos lucros. Por que, então, a taxa de juros é baixa? Pergunta. É claro que não porque seja alto o lucro que se pode obter com o capital emprestado, mas unicamente porque, nas circunstâncias dadas, a demanda de capital de empréstimo não cresce de maneira proporcional a este lucro. Isto é, porque o capital de empréstimo tem um movimento diferente do capital industrial. O que o Economist pretende provar é o contrário, que seu movimento coincide exatamente com o do capital industrial. É só fazer uma pequena pausa aqui, né, porque às vezes essas lógicas ficam meio complicadinhas da gente perceber, pelo menos para mim, né? Mas aqui ele está se referindo especificamente de uma relação entre o câmbio e a taxa de juros, e me parece que o ponto está nisso aqui, né? O capital de empréstimo pode seguir um ciclo, né? Um processo cíclico que não está par e passo ali, não está acompanhando do capital industrial, né? Isso seria uma espécie de drenagem de dinheiro para o capital financeiro, vamos dizer assim, entre aspas, né? Estou entendendo algo do tipo aqui, né? Mas, enfim, vou retornar aqui, menos que alguém queira pontuar alguma coisa, senão vamos para a tese 2. Então, voltando para o Marx, a tese 2, se a premissa absurda de um estoque que dure 2 anos for devidamente reduzida até tornar-se aceitável, pressupõe uma saturação do mercado de mercadorias, o que provocaria uma queda dos preços. O preço a ser pago por um fardo de algodão seria menor. Disso não se segue, em absoluto, que poderia obter-se mais barato o dinheiro necessário para comprar um fardo de algodão. Isso depende da situação do mercado monetário. Se é possível obtê-lo mais barato, é apenas porque o crédito comercial está numa situação que lhe permite recorrer menos que de costume ao crédito bancário. As mercadorias que saturam o mercado são meios de subsistência ou meios de produção. O baixo preço de ambos aumenta o lucro do capitalista industrial. Por que ele baixaria os juros, a não ser em razão da antítese, em vez da identidade entre abundância de capital industrial e demanda de acomodação monetária? Pergunta. As circunstâncias permitem que o comerciante e o industrial possam conceder-se créditos recíprocos com mais facilidade. Essa facilidade do crédito comercial faz com que tanto o industrial como o comerciante necessitem menos do crédito bancário. Por isso, a taxa de lucro pode ser baixa. Essa taxa baixa de lucros nada tem a ver com o afluxo de metal precioso, ainda que ambos os fenômenos possam ocorrer paralelamente e ainda que os mesmos fatores que determinam o preço baixo dos artigos de importação possam determinar também
a superabundância do metal precioso importado. Se o mercado de importação estivesse de fato saturado, isso provaria que a demanda de mercadorias importadas diminuiu, o que seria explicável com preços baixos, a não ser como resultado de contração da produção industrial no interior do país. Mas isso, por sua vez, seria inexplicável com o excesso de importações a preços baixos. Toda uma série de absurdos para provar que queda dos preços igual taxa dos juros. Ambos os fenômenos podem correr paralelamente, ao mesmo tempo. Se isso ocorre, é como expressão da antítese entre as duas direções do movimento do capital industrial e do movimento do capital monetário emprestável, e não como expressão de sua identidade. Mesmo após esse argumento adicional, não se vê por que, na tese 3, a taxa de juros deva ser baixa quando há superabundância de mercadorias. Se as mercadorias são baratas, é preciso, para comprar determinada quantidade delas, digamos, de 1.000 unidades monetárias e não de 2.000, como antes. Mas também é possível que agora eu invista 2.000 unidades monetárias e compre com elas o dobro de mercadorias, ampliando meu negócio com o mesmo desembolso de capital, o qual talvez tenha de tomar emprestado. Compro agora, como antes, 2.000 unidades monetárias. Minha demanda no mercado monetário continua, pois, a mesma, ainda que a demanda que represento no mercado de mercadorias aumente com a queda do preço destas últimas. Se essa segunda demanda cai, isto é, se a produção não se amplia com a queda do preço das mercadorias, o que contrariaria todas as leis do Economist, a demanda de capital monetário emprestável diminuiria, ainda que o lucro aumentasse. Mas esse lucro aumentado criaria demanda por capital de empréstimo. Além disso, o baixo nível do preço das mercadorias pode resultar de 3 causas. A primeira é a escassez de demanda. Nesse caso, a taxa de juros é baixa porque a produção está paralisada e não porque as mercadorias são baratas, uma vez que esse barateamento é simples reflexo daquela paralisação. A segunda causa é o excesso de oferta em relação à demanda. Isso pode ocorrer em consequência da saturação dos mercados, etc., que leva à crise. Durante a própria crise, pode coincidir com a alta taxa de juros. Ou, então, pode ocorrer porque o valor das mercadorias diminui, de modo que a mesma mercadoria pode ser satisfeita a preços mais baixos. Mas por que, neste último caso, a taxa de juros tende a baixar? Pergunta. Por que aumenta o lucro? Pergunta. Se fosse pelo fato de que se precisa de menos capital monetário para obter o mesmo capital produtivo ou capital mercadoria, isso só demonstraria que o lucro e os juros se encontram em razão inversa. De todo modo, a tese geral do Economist é falsa. Não existe uma relação necessária entre o preço baixo em dinheiro das mercadorias e a baixa taxa de juros. Se não fosse assim, teríamos que, nos países mais pobres, onde é mais baixo o preço em dinheiro dos produtos, seria também mais baixa a taxa de juros. E nos países mais ricos, onde é mais alto o preço em dinheiro dos produtos agrícolas, seria também mais alta a taxa de juros. Em geral, o Economist admite que a queda do valor do dinheiro não influi em nada na taxa de juros. 100 unidades monetárias continuarão a render 105, tal como antes. Se agora 100 unidades monetárias valem menos, o mesmo ocorre com as 5 unidades monetárias de juros. A proporção não se altera pela alta do valor nem pela depreciação da soma original. Considerada como valor, determinada quantidade de mercadorias é igual a certa soma de dinheiro. Se aumentar seu valor, ele será igual a uma soma maior de dinheiro. Se cair, ocorrerá o inverso. Se é
igual a 2.000 unidades monetárias, então 5% igual a 100. Se é igual a 1.000 unidades monetárias, então 5% igual a 50. Com isso, a taxa de juros permanece inalterada. A única conclusão racional a que conduz é a de que uma acomodação monetária maior é necessária quando se precisa de 2.000 unidades monetárias para vender a mesma quantidade de mercadorias do que quando se precisa de apenas 1.000. Isso revela aqui apenas a razão inversa que existe entre lucro e juro, pois o lucro aumenta com o barateamento dos elementos do capital constante e do variável, e o juro, pelo contrário, diminui. Mas também pode ocorrer o inverso, e com frequência esse é o caso. O algodão, por exemplo, pode ser barato por não haver demanda de fios nem tecidos, e pode ser relativamente caro porque o grande lucro obtido na indústria algodoeira cria uma grande demanda dessa matéria-prima. Por outro lado, o lucro dos industriais pode ser elevado justamente porque o preço do algodão está baixo. A lista de Hubbard evidencia que os movimentos da taxa de juros e os dos preços das mercadorias são absolutamente independentes, ao passo que os movimentos da taxa de juros se afastam com exatidão aos movimentos da reserva metálica e da taxa de câmbio. Entre aspas, por isso, diz o Economist, aí abre aspas, continua aqui a citação, se há superabundância de mercadorias, a taxa de juros tem de ser baixa. Fecha aspas, volta para o Marx. Exatamente o contrário ocorre nas crises. Dois pontos. Há excesso de mercadorias inconversíveis em dinheiro e, por isso, a taxa de juros é alta. Em outra fase do ciclo, há grande demanda de mercadorias e, por conseguinte, retornos fáceis, ao mesmo tempo que sobe o preço das mercadorias. E, devido aos retornos fáceis, a taxa de juros é baixa. Se as mercadorias são escassas, a taxa de juros tem de ser alta. Diz o The Economist, uma citação aqui entre aspas, né? Aí volta para o Marx. Outra vez, tem-se o contrário nas épocas em que cessa a tensão, depois da crise. As mercadorias escasseiam, falando em termos absolutos, e não somente com relação à demanda, e a taxa de juros é baixa. Quanto à tese 4, é bastante evidente que, com o mercado saturado, um possuidor de mercadorias as liquide, supondo que possa vendê-las a preços mais baixos do que o faria com a perspectiva de um rápido esgotamento dos estoques existentes. Menos evidente, em contrapartida, é a razão pela qual isso provocará uma queda da taxa de juros. Estando o mercado saturado de mercadorias importadas, a taxa de juros poderá aumentar em virtude da demanda aumentada de capital de empréstimo por parte dos proprietários, que assim deixam de ser obrigados a lançar suas mercadorias no mercado. E pode cair, uma vez que a fluidez do crédito comercial mantém relativamente baixa a demanda de crédito bancário. Terminamos aqui esses 3 pontinhos, né? Tem mais aqui os 3 pontinhos. Alguém quer fazer alguma ponderação, comentário? Se não, seguimos a leitura. Deixa eu ver aqui. Ô, Léo, o Caio que é o mais entendido dessa questão aqui, mas aí eu acho que está muito claro aí o movimento cíclico, né? Que é o contrário do que vamos dizer, o The Economist, né, o Wilson, analisa, né? Justamente na crise que a taxa de juros, a superabundância, né, a crise, ela produz justamente a elevação da taxa de juros, não a queda. Né? E o contrário é verdadeiro também, né? Então, assim, o Marx está, vamos dizer assim, refutando, embora o Marx gostasse do Wilson, né? Porque o Wilson é um crítico dos teóricos quantitativistas da moeda, né? Mas, assim, ele está demonstrando como que o movimento é inverso, né? E aí tem o movimento do ciclo, né? Explicando as oscilações da taxa de juros,
Se lá nos capítulos, não me recordo agora, anteriores, lá ele vai dizer que não existe nenhuma lei que determina a taxa de juros, né? Ele vai dizer isso logo depois ali no capítulo Capital Portador de Juros, ele vai dizer que o que determina a taxa de juros é a oferta e a demanda, não existe aquela ideia da taxa de juros natural e tal, mas assim, a gente vai vendo que existem algumas determinações que explicam a taxa de juros, né? Ela baixa logo no período posterior à crise, ela sobe na crise, aí tem um momento que ela começa a subir, né? E aí no momento da superprodução ela se torna alta, né? E aí os economistas vão, principalmente da escola bancária, vão dizer que ela sobe em função de uma falta de capital. Aí me parece que a peculiaridade do Marx é dizer que não. É o capital que está superacumulado, não é? Por isso tem crise. É uma superprodução em relação ao meio circulante, em relação ao dinheiro, não é? É esse que está escasso no período das crises. Por isso a taxa de juros está elevada. Eu acho que é por aí mesmo. Eu até deixei aqui circulado enquanto você falava, que é bem isso que você estava comentando, né? Apenas a relação inversa, né, entre lucro e juro. Que, na verdade, a The Economist vai dizer, né? Se há superabundância de mercadorias, a taxa de juros tem de ser baixa. Aí o Marx vai dizer, né? Exatamente o contrário na época das crises, né? Você tem muita mercadoria, excesso, né? E não consegue converter em dinheiro. Enfim, acho que é por aí mesmo. Bom, só uma coisa rapidinho, mas essa identidade que existiria entre o capital de empréstimo e o capital industrial, assim, no fundo, ela está pressupondo a teoria quantitativa da moeda aqui, né? Eu acho que tem uns momentos que ele fala assim, como se tivesse o The Economist aqui só poderia falar em termos de uma identidade se estivesse pressupondo, na verdade, isso, né? De que enfim, quanto mais tudo que ele tenta desmontar aqui, né, que não tem nada a ver, né, quantidade, o preço da mercadoria, com quantidade de moeda e tal, ele tenta desmontar um pouco como isso sendo a determinação da taxa de juros e tudo mais, mas eu acho que esse esforço teórico dele aqui é um pouco para desmontar isso, né, que a identidade entre capital de empréstimo e capital industrial, na verdade, está fundada na teoria quantitativa da moeda. E isso é uma coisa que até hoje nos cursos de graduação, pós-graduação também, dependendo onde você vai, né, se ensina como se fosse uma identidade, né? Aí depois vai discutir, não, mas não é, tem algumas críticas, mas o centro das aulas, das discussões, acaba tratando sempre como se fosse uma identidade, né? Dependendo onde se estuda em economia, mas até hoje, né? Então, mas enfim. Bem posto aí. Aqui eu vou fazer então aqui não sei se alguém quer mais, eu vou continuar então a leitura. Então, a partir daqui, né? É aqui, né? Isso. O Economist faz menção ao rápido efeito que o aumento da taxa de juros e outras pressões sobre o mercado monetário exerceram sobre a taxa de câmbio em 1847. Não podemos esquecer que o ouro continuou a ser drenado até o final de abril, apesar da variação da taxa de câmbio. Uma mudança de rumo só ocorreu no início de maio. Só também fazer uma pequena, porque faz tempo que a gente não lê, né? Quando ele está falando aqui de drenagem de ouro, né? Ele está se referindo basicamente à questão do saldo da balança comercial, né? Porque está tendo também, esse ao mesmo tempo, um retorno via transações correntes, via serviços, juros, etc., né, para a Inglaterra. Então, acho que quando ele está falando de drenagem de ouro, ele está se especificando do ponto de vista da balança comercial. Né? Pelo menos eu estou entendendo isso. Não necessariamente, né? Não é do balanço dos pagamentos como um todo? Porque o saldo total disso teria causando uma saída de ouro, não é isso?
É uma dúvida que eu tenho, na verdade, porque eu não sei, se estivesse fazendo isso, talvez a Inglaterra não estaria ascendendo como potência industrial, né? É igual aos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem uma drenagem de ouro do ponto de vista comercial, drenagem de ouro, né? Enfim, déficit. Mas, ao mesmo tempo, do ponto de vista de balança de serviços, ele recupera com folga aquilo ali que vai embora na balança comercial, né? Então, eu não sei, eu fico pensando que tinha mais a ver com a balança comercial. Mas talvez eu estou entendendo errado, né? Talvez acho que é a balança de pagamentos como um todo, então. Bom. Talvez a balança comercial se torne tão deficitária, né? Tem um recuo momentâneo, né? Que não consegue superar, digamos assim, aquilo que, sei lá, que a Inglaterra pode conseguir através de uma balança de serviço, né, com remessa de lucros, né, das suas ex-colônias ou das colônias para ela. Mas eu acho que tem que ser o saldo do balanço de pagamentos como um todo, não é só a balança comercial. Não, bom, eu acho que não faria sentido, assim. Porque a flutuação das reservas metálicas é resultado das duas contas, né, da balança de transações correntes ali, de transação de capital financeiro, né, das duas contas. Eu sei que aqui não estamos falando de balanço comercial, balanço de pagamentos tal como existe depois da Segunda Guerra ali e tal, né, mensurado depois da Segunda Guerra Mundial, mas eu acho que a lógica já era essa, né, de certa maneira. Não, acho que sim, acho que eu que confundi aqui, porque ele está falando justamente também da situação de crise, né? Ele está descrevendo a situação da crise. Então, se ele está descrevendo a situação da crise, uma situação de crise seria se o balanço de pagamentos está ficando naquele momento ali, naquele mês ali, entre abril e maio, né, ele ficou negativo. É claro que isso pode se reverter algumas semanas depois, por algumas mudanças, enfim. Mas ele está falando da crise. Então, de fato, eu acho que tem a ver com o balanço de pagamentos como um todo, não só da balança comercial, porque é justamente a descrição de uma situação de crise quando você tem fuga de ouro, né? Vamos dizer assim, né? Ou de dólares, hoje em dia seria, né? Você tem razão. Acho que eu estava lendo de uma maneira torta aqui e não percebi isso. Bom, continuando aqui. Em 1º de janeiro de 1847, a reserva metálica do banco era de 15.066.691 libras esterlinas. Taxa de juros 3,5%. Câmbio a 3 meses sobre Paris, 25,75. Sobre Hamburgo, 13,10. Sobre Amsterdã, 12,3 1/4. Em 5 de março, a reserva metálica diminuíra a 11.595.535 libras esterlinas. O desconto aumentara para 4%. O câmbio para Paris caíra a 25,67,5. Sobre Hamburgo, a 13,9 1/4. Sobre Amsterdã, a 12,2,5. O ouro continuou a ser drenado. Veja a tabela a seguir. Então, tem a tabela aqui, o ano de 1847, e aqui 3 momentos, né, entre março e maio, né, de 1847, começando coluna aqui das datas, depois aqui na segunda coluna da reserva metálica do Banco da Inglaterra, em libras esterlinas. Aqui é a taxa de juros, né, que ele está chamando de mercado monetário, acho que é a taxa de juros, né? E aqui a taxa de câmbio, há 3 meses, né? No caso, Paris, Hamburgo e Amsterdã. Então, em 20 de março de 1847, existia em reserva metálica no Banco da Inglaterra 11.231.630 libras esterlinas. E a taxa de juros, né, o desconto bancário, a 4%. Com o câmbio em Paris de 25,67, Hamburgo 13,9, Amsterdã 12,2,5.
Aí vai caindo, né, a reserva metálica do Banco da Inglaterra até 24 de abril, pelo menos, né? Isso, até 24 de abril vai caindo. A taxa de juros vai aumentando, né? 5%, aí aqui no caso, dia 10, dá grande escassez de dinheiro. E no dia 17 já aumenta a taxa de juros, vai para 5,5%, né? E mais pressão de elevação ali em 24 de abril. Sendo que o câmbio tendeu a aumentar, né? Foi aqui em Paris para 25,80, 25,90, 26, 26,5, né? Hamburgo também aumentou um pouco, e Amsterdã também aumentou um pouco. Daí, 1º de maio, ele aumenta um pouquinho, mas o câmbio continua aumentando aqui nos demais países, né? E continua a pressão aqui para a taxa de juros, né? Depois volta a aumentar a reserva monetária e o câmbio também continua aumentando e também a pressão para aumento da taxa de juros. Essa é a tabela aí. Então, voltando para o Marx. Em 1847, a exportação total de metal precioso da Inglaterra chegou a 8.602.597 libras esterlinas. A distribuição foi o seguinte, 2 pontos. Para os Estados Unidos, 3.226.411 libras esterlinas. Para a França, 2.479.892 libras esterlinas. Para as cidades hanseáticas, 958.781. Eu estou imaginando ali que deve ser Hamburgo, algumas cidades ali, tipo do norte, né, da Alemanha, alguma coisa assim, né, essa liga hanseática. Para a Holanda, 247.743 libras esterlinas. Apesar da variação das taxas de câmbio no final de março, o ouro continuou a ser drenado por um mês inteiro, provavelmente para os Estados Unidos. Abre aspas. Vemos assim, e o Marx complementa, diz o Economist de 1847, página 984, continua a citação, quão rápido e decisivo foi o efeito que o aumento da taxa de juros e o subsequente aperto monetário exerceram sobre a correção de uma taxa de câmbio desfavorável e a reversão da drenagem do ouro, fazendo com que ele voltasse de novo à Inglaterra. Esse efeito foi obtido de forma totalmente independente da balança de pagamentos. Uma taxa de juros mais elevada provocou uma queda no preço dos títulos de crédito, tanto ingleses quanto estrangeiros, e fez com que uma grande quantidade desses títulos fosse comprada no exterior. Isso fez aumentar a soma das letras emitidas na Inglaterra. Por outro lado, com alta taxa de juros, a dificuldade de conseguir dinheiro era tão grande que a demanda dessas letras caiu à medida que aumentava sua soma. Pela mesma razão, cancelaram-se as encomendas de mercadorias estrangeiras e realizaram-se investimentos de capital inglês em títulos de crédito estrangeiros, fazendo com que o dinheiro fosse levado à Inglaterra para ser investido. Desse modo, por exemplo, lemos no Rio de Janeiro Prices Current, olha só que interessante, de 10 de maio, 2 pontos, abre aspas. O intercâmbio, o Engels acrescenta, com a Inglaterra, voltou a retroceder devido principalmente à pressão exercida sobre o mercado por remessas correspondentes a grandes vendas de fundos públicos, brasileiros no caso, feito por ingleses. Fecha aspas. Capital inglês que for investido no exterior em diversos títulos de crédito quando a taxa de juros aqui era muito baixa. Retornou assim ao país quando a taxa de juros subiu.
terminamos esse item aí, que acho que chama taxa de câmbio, né? Uma coisa assim. E começa agora o próximo, que é balança comercial da Inglaterra. Se alguém quer fazer algum comentário, alguma coisa? Só uma coisa bem rapidinho nessa última observação, assim, não sei se eu entendi bem, mas para ver como é o balanço de pagamentos como um todo, assim, que a gente tem que olhar, né? Porque, sim, por um lado, a crise aparece ali com digamos, talvez um momento deficitário da balança comercial, como eu estava falando antes, só que o que ele está falando no final aqui é essa coisa, assim, de que, bom, dada essa consideração ali de diferença de taxa de juro, o capital inglês tende a retornar, né? Não sei se eu entendi certo, mas tende a retornar para a Inglaterra. Não sei se eu entendi certo esse movimento que ele está falando aqui. Mas se esse é o caso, o que seria, né, a conta de capital financeira, né, da Inglaterra, que em geral é deficitária, né, porque o capital inglês vai para outros lugares para ter lucro e tudo mais, esse capital agora está voltando. Né, então, deixaria de tem um duplo movimento ali, né, tem a formação de um déficit em transações correntes e a leve formação de um superávit, vamos dizer assim, em transação de conta de capital e financeira, assim, por conta desse retorno do capital, né, para a Inglaterra. Por isso que eu acho que é importante dar balanço como um todo, né? Não, sem dúvida, acho que aqui realmente responde a dúvida que eu tinha colocado e balanço de pagamentos como um todo mesmo. Né? Eu até fiquei curioso para saber, isso aqui é de 1847, né? O que será que aconteceu ali no... Eu fiquei pensando, de início eu pensei que pudesse ter sido aquela questão Christie lá, que envolvendo Brasil e Inglaterra, mas não, isso é depois, né? Só a década de 60. Isso aqui eu não sei o que aconteceu em 1847 ali, talvez. Talvez a coisa do tráfico de escravizados. Né? Provavelmente a Inglaterra já pressionando para proibir, né? Provavelmente. O 1947 prepara o cenário de 1848, que o cenário de 1848 é um cenário de crise no mercado de algodão nos Estados Unidos, uma queda de safra e uma queda também dos produtos alimentícios. Houve uma grande crise agrícola na própria Europa. E também uma especulação com ações das ferrovias que preparou a grande revolução de 1848. Quer dizer, esse é um cenário, é um prelúdio de toda a crise que explodiu em 1848. Tá? Então, em 1847, já começa essa crise de escassez de produtos alimentícios e também na crise do algodão. Não, boto fé, faz sentido mesmo. Faz sentido. Bem lembrado. Bom, vamos seguir aqui, que eu acho que a gente consegue terminar esse capítulo hoje. Então, agora o próximo item é a balança comercial da Inglaterra. Aqui também já está mais uma evidência de que antes ele estava falando do balanço de pagamentos como um todo, né? Então, eu estava realmente viajando. Então, vamos lá. Somente a Índia tem de pagar 5 milhões de libras esterlinas por, entre aspas, bom governo, juros e dividendos de capital britânico, etc., sem contar as somas anualmente enviadas a seu país, em parte pelos funcionários, como poupança de seus salários, em parte por comerciantes ingleses, como parte de seus lucros, para que sejam investidas na Inglaterra. Todas as colônias britânicas têm de fazer constantemente grandes remessas pelas mesmas razões. Os bancos da Austrália, das Índias Ocidentais e do Canadá foram, em sua grande maioria, fundados com capital britânico e têm de pagar seus dividendos na Inglaterra, que possui também muitos títulos públicos estrangeiros, europeus, norte-americanos e sul-americanos, dos quais recebe juros.
A isso se acrescenta sua participação em ferrovias, canais, minas, etc., estrangeiros, com seus correspondentes dividendos. As remessas por todos esses itens são feitas quase exclusivamente por produtos, para além do valor das exportações inglesas. Em contrapartida, o que a Inglaterra remete ao exterior para os portadores de títulos de crédito ingleses e para o consumo de ingleses residentes em outros países é comparativamente insignificante. No que diz respeito à balança comercial e ao comércio exterior, a questão é, e aqui é uma citação da The Economist, de 11 de janeiro de 1851, abre aspas. Em cada momento dado, um problema de tempo. Em geral, a Inglaterra abre créditos de longo prazo para suas exportações, ao passo que as importações são pagas à vista. Em certos momentos, essa diferença de hábito exerce uma influência considerável sobre a taxa de câmbio. Numa época em que, como ocorreu em 1850, nossas exportações aumentam em proporções consideráveis, é preciso uma expansão constante do investimento do capital britânico, de modo que as remessas de 1850 possam ser feitas contra mercadorias exportadas em 1849. Se as exportações de 1850 excederem em 6 milhões de libras esterlinas as de 1849, o efeito prático disso é que se envia mais dinheiro para fora do país, naquela quantia, do que o que refluiu no mesmo ano, produzindo-se assim um efeito sobre a taxa de câmbio e a taxa de juros. Ao contrário, tão logo nossos negócios se deprimem em consequência de uma crise e nossas exportações se restringem muito, as remessas vencidas relativas às maiores exportações efetuadas nos anos anteriores excedem em muito o valor de nossas importações. A taxa de câmbio assume, com isso, um rumo favorável a nós. O capital se acumula rapidamente dentro do país e cai a taxa de juros. Fecha aspas, citação direta da The Economist. E aí o Marx, retomando. A taxa de câmbio pode variar. 2 pontos. Primeiro, em consequência da balança de pagamentos existente no momento dado, quaisquer que sejam os fatores que determinem fatores puramente mercantis, investimentos de capital no exterior ou despesas públicas em guerras, etc., sempre que isso exija pagamentos em dinheiro no exterior. 2. Pode variar como resultado da depreciação do dinheiro de um país, seja esse dinheiro metálico ou de papel. Isso é puramente nominal. Se uma unidade monetária passasse a representar somente a metade do dinheiro de antes, ela seria, evidentemente, cotada a 12,5 francos, e não a 25 francos, como antes. Terceiro, pode variar quando se trata da taxa de câmbio entre países, um dos quais emprega prata como, entre aspas, dinheiro, e o outro emprega ouro. A taxa de câmbio depende das flutuações relativas de valor desses dois metais, já que suas flutuações, sem dúvida, alteram a paridade entre ambos. Um exemplo desse caso foram as taxas de câmbio de 1850. Elas foram desfavoráveis à Inglaterra, embora suas exportações tivessem aumentado muito. Isso foi resultado da alta momentânea do valor da prata em relação ao valor do ouro. Então, continuando aqui. A paridade do comércio exterior para uma libra esterlina é, 2 pontos. Com Paris, 25 francos e 20 cêntimos. Com Hamburgo, 13 marcos e 10,5 shillings. Com Amsterdã, 11 florins e 97 centavos. Na medida em que o câmbio com Paris excede 25 francos e 20 cêntimos, torna-se ele mais favorável ao devedor inglês, que tem de fazer pagamentos à França ou ao comprador de mercadorias francesas.
Ambos necessitam de menos libras esterlinas para atingir seu objetivo. Em países mais afastados, onde não é fácil obter metal precioso, quando as letras são escassas e insuficientes para as remessas que devem ser feitas à Inglaterra, a consequência natural é a subida do preço daqueles produtos que normalmente são embarcados com destino à Inglaterra, já que agora aumenta a demanda por eles, a fim de enviá-los a esse país, em vez de letras de câmbio. É este frequentemente o caso na Índia. Uma taxa de câmbio desfavorável e, inclusive, uma drenagem de ouro pode ocorrer quando na Inglaterra há uma superabundância de dinheiro, uma taxa baixa de juros e um preço alto dos títulos de crédito. No decorrer do ano de 1848, a Inglaterra recebeu grandes quantidades de prata da Índia, pois as letras boas escasseavam e as letras medíocres não eram bem aceitas, em consequência da crise de 1847 e da grande escassez de crédito nas operações com a Índia. Toda essa prata mal chegava e já emigrava para o continente, onde a Revolução provocara entesouramento por toda parte. Em 1850, a maior parte dessa prata empreendeu a viagem de regresso à Índia, pois a situação da taxa de câmbio tornou lucrativa essa operação. Nova subdivisão aqui, tem só um parágrafo final, né? O sistema monetário é essencialmente católico. O sistema de crédito, essencialmente protestante. Os escoceses odeiam dinheiro. Como papel, a existência monetária das mercadorias é puramente social. É a fé que salva. A fé no valor monetário, como espírito imanente das mercadorias, a fé no modo de produção e sua ordem predestinada, a fé nos agentes individuais da produção, como meras personificações do capital que se valoriza a si mesmo. Porém, assim como o protestantismo não se emancipa dos fundamentos do catolicismo, tampouco o sistema de crédito se emancipa da base do sistema monetário. Terminamos o capítulo 35, né? E podemos ainda fazer uma rodada aí de conversa sobre ele, quem quiser ponderar alguma coisa, pontuar alguma coisa. Então, está aberta a palavra. Mas só para dizer assim que baita sacadinha isso aí no final, né, do que o sistema monetário é católico, o sistema de crédito protestante, baita sacada assim. Isso eu ia comentar um outro negócio bem simples assim, mas tem uma citação ali um pouco antes em que da Economist, que eles estão mais ou menos explicando qual é a natureza da balança, aí sim, da balança comercial mesmo, né, da Inglaterra. E a Economist faz uma descrição aqui que eu acho que é interessante, assim, para aqueles de nós assim, que está interessado em cruzar o Atlântico, né, ver a repercussão disso para, sei lá, para a economia brasileira, por exemplo, informação ali do século XIX. Quando ele fala assim, né, que a Inglaterra dá créditos longos para suas exportações, enquanto as importações são pagas à vista, né? Se a gente meio que inverte os sinais, né, considerando que as importações aqui da Inglaterra, né, são as nossas exportações, e ao mesmo tempo também as exportações deles são o que a gente está importando, né? É muito curioso, porque isso bate com toda a análise que se faz, assim, né, digamos assim, das características do balanço de pagamentos da economia brasileira nesse mesmo momento histórico, assim, né, quando a gente inverte essas posições para nós, assim. Mas era só um comentário ali que eu achei interessante essa passagenzinha aqui do Economist. Vai lá, Warlen. Não, só ia comentar sobre a passagem aí, porque afinal lá, aquela passagem final, os católicos, os protestantes,
Porque eu tenho parentes que são católicos e tenho parentes que são protestantes, sabe? Os meus parentes católicos, eles adoram imagens, assim, físicas. Adoram, né, santos, assim, físico. Tem em casa ali a Nossa Senhora, o santo não sei do que, o seu expedito, não sei o que. E eu tenho parentes que são protestantes, né, são pentecostais, e eles detestam imagem. É como se na crise o capital ele precisa reduzir, ele volta a acreditar em imagens físicas, sabe? Em coisas palpáveis. Só que fora da crise ele é protestante, porque, né, dissemina a ilusão aí dos papéis, do sistema de crédito e tal. Mas basicamente ele não pode se emancipar dessas imagens, né? Não pode se emancipar do dinheiro, né? O sistema de crédito na crise ele é reduzido ao sistema monetário, ele volta a ser católico. Ele é protestante o tempo todo, né? Ele acredita em algo que é puramente social, igual os crentes aí, né? Deus, não sei o quê, mas vê a crise, todo mundo volta a adorar imagens. Por isso que essa analogia aí. Não, eu até agradeço a explicação, porque eu achei curiosa mas eu não tinha sacado assim. E de fato faz sentido essa coisa aí das imagens. E realmente, né? E na crise, o ouro em particular, né? A busca por ouro vai se tornar fundamental, né? A coisa da liquidez aí, bem imposto. Agora, Posso colocar essa só um ponto sacadinha agora? aqui tudo já passou, Raquel, mas essa aqui dos escoceses eu não entendi. Os escoceses odeiam dinheiro. Esse aqui foi meio profundo britânico aí que eu não entendi muito bem. Mas aqui, ó. Eu só ia dobrar um pouco mais a aposta nesse negócio católico protestante aí, porque se tu pensa numa das questões também, né, de diferenciação ali, que é acreditar ou não naquela coisa da transubstanciação, sabe? De que, enfim, né, o católico vai acreditar que ali é o corpo de Cristo, é o corpo de Cristo, né, o vinho lá é o sangue de Cristo, tudo mais, né? E aí o protestante se distancia disso, né? Não precisa, né? Não precisa estar ali fisicamente, é tudo simbólico, papapá, né? Acho que tem essa coisa também, exatamente o que o Arlen falou, assim, né? Voltar à imagem, mas a gente pode pensar também isso, né? De que tem que voltar a colar, digamos assim, o dinheiro à sua forma mercadoria, digamos assim, sabe? Ele ser toda essa, digamos assim, ser expressão do valor, tem que ter aí essa imagem, né? Tem que ter alguma coisa palpável, é meio isso, assim, né? Acho que é isso que o catolicismo faz quando acredita na transubstanciação. Tem um corpo lá que é alguma coisa a mais. Então, é a união ali, né, do valor de uso com o valor, vamos dizer assim. Enfim, fui meio longe demais aqui, mas acho que é muito boa mesmo essa brincadeirinha do Marx aqui no final. No final, todo mundo está acreditando que Cristo tem que voltar, né? É isso. Eles são diferentes. No final, ó, tem que voltar. A crise da Cristo tem que voltar. Boto fé. É isso mesmo. Bom, pessoal, chegamos então ao final do capítulo aí 35, né? Ian, vou passar a palavra para você. Então, aí só falando, semana que vem a gente começa do 36, né? Que é condições pré-capitalistas. Ian, por favor, com você a palavra. Não, tem uma questão que permeia, né, toda a discussão, e eu acho que eu não entendi bem, mas enfim, não precisa entrar nela não, mas essa relação da taxa de câmbio com a balança de pagamentos, né? Tem toda uma discussão aí, né? Eu, particularmente, essa aí eu não peguei. Inclusive, ele retoma ela, né? Quando ele fala lá naqueles 3 pontos ali, né? Isso. Ele retoma bem essa, digamos assim, relação entre essas categorias, né? Bom, não sei se alguém... Porque isso de alguma forma desdobra numa relação com a crise, né? Sim. Bom, é porque
acaba afetando, né? Eu acho que ele dá aqui três razões, né, que vão botar uma coisa em relação com a outra, porque essa taxa de câmbio ela vai depender do quanto de reservas de dinheiro aceito. Então, assim, o que é aceito na França, Hamburgo, no Brasil, ouro, né? Dinheiro vai ser ouro ou prata, né? Então aí ele vai diferenciar entre se você tem um câmbio trocando um país que você vende coisas e ele compra coisas e paga em prata ou em ouro, isso faria, né? Então, se você tem um processo de saindo o ouro do seu país, seja porque está aumentando importações, né? Você está importando muita coisa de fora, então você está mandando ouro para fora. Isso vai afetar a taxa que a sua moeda vai conseguir comprar de outras coisas. Então, no caso, se o balanço de pagamento está saindo ouro, né? Por exemplo, que está drenando ouro via aumento de importação, você vai estar numa situação problemática, né? Então, mas aí no caso pode também estar saindo o ouro não só por causa de que está comportando mais, mas você pode, enfim, você está mandando o capital para fora, você está, enfim, e isso está gerando uma demanda de importações de outro tipo e tal, né? Aí eu acho que o grande ponto aqui, não sei se é disso que você está falando, mas dessa relação entre câmbio e juros, que na verdade a The Economist estava tentando mostrar uma certa relação, como se fosse uma lei, né, entre as duas coisas. E o que o Marx acho que está tentando desmontar esse argumento é de que não é uma lei, mas tem uma relação inversa, porque na verdade a formação dos juros depende do capital industrial, do ciclo do capital industrial. E esse movimento do ciclo do capital monetário, dos bancos, né, desses agentes que emprestam dinheiro e tudo mais, pode não acompanhar o ciclo do capital industrial. E aí, quando isso não acompanha, você vai ter um processo de drenagem de ouro que vai se tornar efetivamente numa crise. Mas não necessariamente, né? Depende a circunstância. Eu acho que é um pouco por aí. Não sei se alguém quisesse auxiliar aí no entendimento, me corrigir aí, por favor. Eu acho que é bem isso, só uma coisa que eu acho que o Marx falou até num momento anterior, não é da leitura de hoje, foi dos encontros passados, assim, é que pode haver, digamos assim, um duplo movimento, assim, né? Pode ter um movimento da taxa de câmbio que tenha certo efeito na taxa de juros, ou um movimento da taxa de juros que pode ter um certo efeito na taxa de câmbio. Porque não é ali, na verdade, que a gente vai encontrar uma relação causal. Ali tem só uma correlação, vamos dizer assim, né? Mas a relação causal acho que está no que o Léo estava falando antes ali, mas assim, tem que olhar mais para a relação entre o capital de empréstimo e o capital industrial, para entender para onde que vai mesmo, né? A taxa de juros, né, em particular, assim. Mas eu acho que essa coisa é muito interessante, porque ele também falou várias vezes, assim, ao longo desse capítulo, né? Que não há digamos assim, não existe só um caminho de determinação, assim, tem uma certa flutuação da taxa de juros, isso implica taxa de câmbio. Pode acontecer o contrário também, né? Então, acho que isso é uma coisa interessante também. Também é uma coisa que desmonta um pouco de teoria econômica mais contemporânea, assim. Vai olhar só esse caminho, taxa de juros gerando alguma flutuação na taxa de câmbio. Ele está dizendo que pode ser o oposto também. E repara como você vê nesses análises de jornal, né? Especialmente nesses que são mais qualificados, que é tipo esses canal pago aí, Globo News, CNN, eles vão analisar essas questões e, em geral, por exemplo, o Banco Central vai aumentar a taxa básica de juros. A análise que eles vão fazer vai meio que colocar quase uma identidade entre o ciclo capital industrial e o movimento taxa de juros. Mas não necessariamente, né? O Marx vai, acho que, mostrando isso aí também. Mesma coisa o câmbio, né? O câmbio desvalorizar pode ter efeitos que não são exatamente tão idênticos aí ao que a teoria quantitativa da moeda
pressupõe, né? Talvez uma das coisas que o Marx enfatiza nesse capítulo é isso, né? Como que você pode ter efeitos variados, né? E, enfim. Bom, Eu então, acho que é isso também, que o Léo, essa relação mesmo, que o Léo explicou também, viu? Entre aí a drenagem do ouro, a diminuição das reservas metálicas, uma desvalorização da moeda nacional em função dessa saída, né? Porque a paridade da moeda com, vamos dizer, o equivalente geral, né? Isso, de certa forma, vai expressar sintomas da crise, né? E aí você tem as políticas equivocadas, né? Que é como, por exemplo, a lei bancária, né? Já que está drenando o ouro, vamos impedir a saída de ouro. Para impedir a saída de ouro, tem que elevar a taxa de juros e tudo mais. Acho que o Marx está traçando toda essa relação, né? O pânico que gera a drenagem das reservas, né? No caso aí do século XIX, o ouro. Quais são as políticas que derivam disso, né? Ele está fazendo essa crítica. E aí isso está relacionado à balança de pagamento, ao déficit comercial e tal. Só um último detalhe, né? Que a Raquel tinha mencionado uma coisa que a gente nem falou, mas é uma coisa curiosa, né? Olha isso aqui. A The Economist está de 1851, né? A Inglaterra abre crédito de longo prazo para suas exportações, mas as importações são pagas à vista, né? Então, pensando no caso do Brasil, né, em particular, então, assim, a população brasileira ali no segunda metade do século XIX ia comportar roupas, armas, etc. Tinha que pagar à vista. Fez o contrato, tinha que pagar. Mas no caso da Inglaterra, as exportações dela tinham uma outra dinâmica. Então isso também acaba afetando, né? Como que o fluxo de ouro para dentro da Inglaterra e quanto está saindo, e joga o ônus sobre nós, né? Porque, de certa maneira, por que as importações têm que ser pagas à vista? Porque não tem confiança, né? E você não confia nesse bando de selvagem lá, eles não vão te pagar. Então, você é um pouco isso, né? A lógica por trás, né? Por que tem que pagar à vista as importações? Porque não tem confiança. Provavelmente lá na Austrália já era outras coisas. Por quê? Porque é inglês, é branco e tudo mais. Essas coisas fazem parte, né? Ainda mais nesse período histórico aí, né? Então também tem essa dimensão aí de carga, né? De peso, né? Que acaba favorecendo a Inglaterra nesse comércio. O tempo de pagar, né? O prazo de pagar as coisas. Bom, é isso então, né, pessoal? Então, semana que vem a gente... capítulo 36, condições pré-capitalistas. Vamos mais uma história econômica aí.